E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Coincidentemente, tá? A hora que eu estava gravando a matéria, saiu o Kishida dando entrevista coletiva, tá? Que em relação às fronteiras e a vacinação aqui no Japão, etc. Tá? Por isso que eu falo que o Kishida ele é totalmente imprevisível. Por quê? Geralmente, tá? Os primeiros ministros, quando eles vêm fazer esse pronunciamento, eles vêm à noite. Tá? Eles vêm à noite, sim, porque é o horário que as pessoas estão em casa, dá para as pessoas acompanharem nos telejornais. Mas não, o cabeçudo já veio a público já. Cabeçudo que eu falo assim, com respeito, tá? Eu falo assim porque esse é um horário que as pessoas estão trabalhando. Então, quase ninguém, praticamente assim, viu esse tipo de coisa assim, entre aspas, tá? Aquelas pessoas que estão trabalhando não conseguem ver, mas as pessoas que estão em casa ou que estão em horário de intervalo, alguma coisa, conseguem ver. Então, essa matéria que é fresquinha para você, saiu agora há pouco, eu já vou soltar para você aqui, tá? E ele já tá falando sobre a reabertura das fronteiras. Então, vem com o tio aqui, tá? Em resposta à rápida disseminação da infecção pelo novo coronavírus, o governo elaborou novas medidas e planeja manter medidas como a suspensão das novas entradas de estrangeiro como medida de fronteira até o final do próximo mês. Então, o que quer dizer? Pelo menos até março. Então, ele vai manter isso até final de fevereiro. Só vai reabrir em março, tá? Mas é aquela velha história. Kishida sendo Kishida, tá? Então pode ser que ele reabra antes, caso dê uma melhora muito grande nessa sexta onda que está acontecendo aqui no Japão. Então, cruzar os dedinhos, mas continuando. Além disso, além de estabelecer um local de vacinação em larga escala pelas forças de autodefesa para a terceira vacinação, também foi incluído uma política de avanço da vacinação para idosos e públicos em geral, utilizando os estoques, né, de vacinas adicionais em todo o país. Bom, isso não é, como é que se fala assim, novidade, porque eu já havia relatado no vídeo anterior. Coincidentemente, vai sair 2 vídeos no mesmo dia praticamente, tá? Falando quase a mesma coisa. Essa matéria que eu não li, tá? Também. Eu tô lendo junto com você aqui, tá? E eu tô traduzindo junto aqui para poder trazer para você já ficar bem antenado já. Praticamente assim, isso aqui é breaking news, tá? Saiu agora há pouco. Então, por isso que eu já peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor, deixa seu like, né? Eu amo seu like, e clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos aqui do canal, tá certo? Porque você vai ficar muito bem informado, principalmente eu fico muito antenado em cima desse tipo de coisa. Saiu esse tipo de matéria, eu já solto para você, já para você ir se organizando no Brasil, tá? Para as pessoas que querem vir para cá, claro. Mas continuando, isso foi revelado pelo primeiro-ministro Kishida a repórteres no gabinete do primeiro-ministro no dia 11, no caso assim, hoje, agora há pouco, tá? De acordo com isso, manteremos as medidas tomadas como as medidas de fronteira para o barramento do Omicron até o final do próximo mês, tomando as medidas necessárias do ponto de vista humanitário e de interesse nacional, como medidas para suspender as novas entradas de estrangeiros em princípio, tá? Então ele fala isso porque pode ser que dê uma mudada. Então ele fala assim, a princípio vai ser assim, mas de acordo com que a coisa pode ser que vá aliviando, eles podem ir aliviando as restrições. Então, em relação às características da cepa Omicron, os especialistas relataram que, embora a infectividade seja alta, a maioria das pessoas infectadas está com sintomas leves ou é assintomática. E a taxa de agravamento provavelmente será baixa. Tomar medidas calmas como usar máscaras e evitar os espaços fechados, aglomeração com pessoas, eles falam 3 Cs, né? Sem ter muito medo. Então, tipo assim, já estão falando assim, para não dar pânico nas pessoas. Tem que tocar a vida, não tem jeito. Aquela velha história assim,
não dá para ficar trancafiado dentro de casa, mas tem que se tomar precauções, é isso que eles sempre pedem, tá? No caso assim, distanciamento social, tá? Pode sair? Pode, mas procura ficar longe das pessoas, assim, evita ficar muito grudado, locais aglomerados, tá? Mesmo que seja ao ar livre. Locais aglomerados, não. Eles pedem para evitar esse tipo de aglomeração. Mas quem viu o Ano Novo aqui no Japão, viu como é que Tóquio, lá em Asakusa, estava assim, ó, estava aglomerado ali. Se tivesse um doido com coronavírus ali, sem máscara, e desse um espirrão pro alto, rapaz, era meia dúzia de infectado ali. Tá? Porque estava muito cheio, muito aglomerado. Quem assistiu a passagem de ano aqui no Japão, e assistiu e acompanhou a passagem de ano lá em Tóquio, lá em Asakusa, rapaz, o troço estava assim, estava abarrotado, né? E como é que se fala assim, espaços fechados, tá? Então eles falam os 3 Cs aqui do Japão. Além disso, em relação ao sistema de atendimento médico, para fortalecer a visualização desses status operacional, serão divulgados os conteúdos das autoinspeções em Okinawa, Yamaguchi e Hiroshima, que estão aplicando medidas prioritárias como a prevenção da propagação, e outras prefeituras que também serão anunciadas no dia 12. Tá? Então o que isso quer dizer? Que Okinawa, Yamaguchi e Hiroshima já estão no estado de quase emergência, e outras prefeituras serão incluídas no dia 12. Tá? Então, mais estado de emergência. É aquilo que eu já havia explicado. Enquanto o Japão tiver com estado de emergência, caos na parte médica, o Kishida ele não vai reabrir as fronteiras. Por isso que eu falei, cruza os dedinhos para esse troço abaixar. Eu já havia explicado isso antes em outros vídeos, né? Isso praticamente assim virou regra geral. Se tiver com caos no Japão, eles não reabrem as fronteiras, muito pelo contrário, eles fecham as fronteiras. Então, para poder evitar, ou pelo menos ganhar tempo com essas restrições, para não deixar a coisa ficar generalizada a ponto de perder o controle, a ponto de ter mortes. É isso que o Kishida está doido para evitar mortes. Tá? Ele sabe que ele não consegue evitar, entre aspas, a infecção, mas ele quer evitar muitas mortes. Por isso que ele está ampliando cada vez mais o número de leitos. O Kishida, nesse ponto, ele está se empenhando muito em ampliar o número de leitos para os infectados de coronavírus e evitar a tal das camas fantasmas, dos leitos fantasmas aqui no Japão. Tá? Para quem não sabe disso, dos leitos fantasmas, eu tenho uma matéria falando sobre isso. Tá? Eu sugiro que dê uma procuradinha lá. Mas continuando aqui. Além disso, o número de instituições médicas da região que apoiam totalmente o tratamento médico domiciliar e o alojamento que eles falam assim, no próprio hospital, chegou a 16 mil a nível nacional e diz que está preparado um sistema que pode ultrapassar o plano dos 30% a mais. Além disso, em áreas onde a infecção se espalhou mais rapidamente do que o esperado, continuaremos a reunir conhecimento científico sobre os critérios de internação e alta de pacientes com as cepas do Omicron para que não fiquemos em uma situação de emergência onde o número de leitos seja apertado. Então já dá para você sacar. Desculpa essas pausas assim, porque eu estou tendo que fazer a tradução agora, assim, correndo, porque sabe como é que é? Com break news não tem, como é que se fala assim, não tem brincadeira, né? A coisa tem que ser rápida ali. Além disso, em relação à vacinação adicional, está sendo solicitado aos idosos que, no caso assim, para aumentar o ritmo dos idosos serem vacinados, está sendo estabelecido locais de inoculação em larga escala, em cada prefeitura, no caso, em todas as prefeituras então vão ter, tá? Cada estado vai ter, garantindo mais locais de inoculação e utilizando os estoques em todo o país. E vai ser aumentado o ritmo da vacinação. E para março, disse que utilizará a vacina da Moderna que foi aprovada e vai ser liberada para o público em geral. E vai ser estabelecido um local de inoculação em larga
escala pelo exército, no caso assim, as forças de autodefesa, para apoiar os esforços dos governos locais. Além disso, uma vez que a estirpe do Omicron é frequentemente transmitida a crianças e jovens, está sendo feito o apelo para inoculação das crianças com 12 anos ou mais. E no caso com crianças de 12 anos ou menos, que os pais desejem aplicar, tá? Então não é algo assim, como é que se fala assim, ditatorial. Se o pai quiser aplicar, bem, tá? Tá como está sendo falado ali. Além disso, destacou-se o número de infectados que está aumentando, a carga de trabalho nos centros de saúde dos governos locais que condenam está ficando cada vez mais pesada, além de promover o desenvolvimento de uma rede de multicamadas que não dependa dos centros de saúde que utilizam a TI, no caso. O próprio primeiro-ministro Kishida será responsável pela coordenação. Será pedido ao governador do estado que trabalhe com o pessoal médico para melhorar rapidamente o sistema como uma equipe. Bom, aqui daqui para frente só está se falando da inoculação, tá? E o primeiro-ministro Kishida disse a repórteres: o importante é salvar vidas das pessoas. É uma luta contra o vírus desconhecido, mas com a preparação suficiente, sem medo demais. Tá? Medo sempre tem, tá? Mas por isso que ele falou, sem medo demais. Se todas as pessoas cooperarem, quero superar essa situação. Então já dá para você ter ideia que o governo já se pronunciou, tá, em relação às fronteiras, já se pronunciou também em relação à vacinação aqui no Japão. Já estou trazendo isso para você rapidamente, tá? Praticamente assim, quase uma break news. Eu não vou falar para você que é uma break news, que no horário exato que o governo soltou, eu estava gravando a matéria. Mas senão ia ser ali, ó, tete a tete, tá? E como tem esse tempo que o YouTube leva para analisar os vídeos, esse tipo de coisa, então acaba me atrasando nessa questão do break news. Mas você vê que é uma coisa já confirmada pelo Kishida, tá? Então só para março, tá? Que vai abrir as fronteiras, tá? Então já vai se preparando aí, já vai se preparando as coisas, isso a princípio, tá? Já vai preparando os documentos, já deixa tudo engatilhado. Por quê? Na hora que abrir os guichês para os vistos, vai dar um efeito manada, isso é fato, tá? Da mesma forma que para reserva de voo, tá? Para quem, entre aspas, já tem o visto, etc., já fica esperto, porque na hora que o Japão liberar a entrada, já trata de vir para cá logo. Não fica encebando muito, não, porque você sabe como é que tá, negócio, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Da última vez durou 3 semanas só a abertura, tá, do Japão. Então é aquela velha história, quem veio, veio, quem não veio, se lascou. Mas não dá para ficar marcando tudo, tá? Então só Deus sabe como é que vai ficar, principalmente com essa ideia. Omicron, daqui a pouco aparece um vírus novo, ó, lasca toda a vida, tá? Mas de qualquer maneira, vida que se segue. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like e clica no sininho, né? Se inscreva, clica no sininho para você receber sempre notificações que está acontecendo aqui no Japão, tá certo? Assim, principalmente que eu trago aqui. Claro que eu não trago notícias de morte, esse tipo de coisa, eu não gosto desse tipo de coisa. Como é que se fala assim? Coisa de morte eu deixo para outros canais. Aqui não haverá Cidade Alerta, tá? Pelo menos aqui no meu canal. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.